Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? EBD Online na área. E hoje nós chegamos ao nosso quinto estudo e o nosso quarto mandamento, né? Chegamos ao quarto mandamento dessa série, os 10 mandamentos para os dias atuais. E aí, você está curtindo essa série? Você está gostando dessa lição, dessas revistas? Essa revista nova é uma revista que me agradou bastante, muito legal, muito bem escrita, com assuntos extremamente relevantes para o nosso tempo, né? E hoje não é diferente. Meus irmãos, esse assunto de hoje, o quarto mandamento, é um assunto que eu estou ensaiando, preparando já há muito tempo para trazer para o nosso momento teológico. Acabou que eu não consegui fazer, né? É uma demanda de trabalhos muito grande, que às vezes a gente não consegue dar conta de tudo que a gente quer fazer. Mas aprove a Deus de que o nosso tema da nossa EBD de hoje é exatamente esse tema que eu queria trazer há bastante tempo para vocês. Então vamos lá, Êxodo, o capítulo é o número 20, os versículos 8 ao 11. Eu quero continuar aqui utilizando a minha tradução do João Ferreira de Almeida, e diz assim a palavra de Deus: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás todo o seu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro que está dentro das suas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso texto de hoje, o nosso quarto mandamento, Êxodo capítulo 20, os versos 8 até o verso de número 11. Guardar o sábado. Você guarda o sábado? Eu estou gravando essa mensagem hoje, você está assistindo no domingo, mas eu estou gravando no sábado. É um tipo de trabalho, não é verdade? E aí? Será que eu estou cometendo algum tipo de pecado em gravar essa ministração na data de hoje? Será que você se sente culpado quando você trabalha no sábado, quando você não guarda o sábado? Será que você já refletiu sobre esse tema? Por que as pessoas não guardam tanto mais o sábado como guardavam nos tempos bíblicos? Meus irmãos, esse é um assunto que já dividiu e divide muito o cristianismo. Muitos segmentos cristãos acreditam que nós temos que guardar o sábado ainda hoje. Temos aí os adventistas, né, que guardam o sábado até os dias atuais, mas eu não sei se é do seu conhecimento, mas existem algumas igrejas batistas que guardam o dia do sábado. Pastor, eu nunca ouvi falar sobre isso. É porque não pertence à nossa CBB, a nossa Convenção Batista Brasileira. Mas existem os batistas do 7º dia. Essa igreja existe no Brasil, ela é muito mais forte nos Estados Unidos. É uma igreja batista, a doutrina é praticamente uma doutrina irmã da nossa, muito próxima, muito parecida, porém eles guardam o sábado como os adventistas, né? E nós? Por que será que nós não guardamos o sábado? Meus irmãos, o dia do descanso, ele é exigido em muitos segmentos religiosos, não é? Isso não significa que nós não guardemos o dia do descanso. Nós não guardamos o sábado propriamente dito, né? Quando nós olhamos para muitas religiões, a gente vê, por exemplo, os muçulmanos. Os muçulmanos, eles não guardam o sábado. Eles guardam um dia de descanso na sexta-feira. Quando nós olhamos para os judeus eles também guardam um dia de descanso. Só que eles não guardam na sexta-feira, nem no domingo como nós. Eles guardam o sábado. Já os cristãos, nós
né, a maioria dos protestantes, a maioria, não todos, guardamos o domingo por uma série de acontecimentos, por uma série de situações teológicas que envolvem o dia do domingo. Coisas que a gente vai ver daqui a pouquinho no decorrer da nossa lição de hoje. Mas entenda isso, o muçulmano guarda a sexta-feira, o judeu guarda o sábado e nós cristãos guardamos o domingo. O mais importante é você entender que esse guardar um dia da semana não é apenas para você descansar, né? Mas é também para você adorar, para você buscar ao Senhor, para você santificar o nome do Senhor. Olha o que diz o texto, né? Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Ou seja, meus irmãos, é um dia santo. Precisamos de um dia na semana reservado para a adoração, reservado para dedicarmos ao nosso Deus. A questão do descanso ela começa lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo de número 2, onde nós vemos a palavra dizendo que Deus ele criou todas as coisas. Ele criou o ar, ele criou o mar, ele criou a terra, criou os luminares, criou os animais e no sétimo dia descansou. Será que Deus se cansa? Será que Deus ficou cansado de fazer tanta coisa e aí pegou a sua rede, levou lá para o Jardim do Éden e deu uma cochilada? Não é necessariamente isso, meus irmãos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus com mais profundidade nos textos originais, a palavra sábado ali significa um momento de contemplação. Deus ele vem criando, né, por 6 dias. No sexto dia tudo ficou pronto. Deus ele criou todas as coisas em 6 dias. E no sétimo dia ele parou para contemplar a sua criação, para sentir prazer naquilo que ele criou. Eu não sei se você já criou alguma coisa, pintou uma parede, fez uma obra, fez um bolo. Você teve um trabalhão danado, lavou seu carro. No final ficou tão legal que você ficou apenas apreciando a obra da sua mão, dos seus braços. É isso que a Bíblia está falando, né? Deus ele criou todas as coisas e a criação foi tão boa, a criação foi tão positiva, que ao final de toda a criação, Deus ficou contemplando a sua criação. Não é que Deus ficou cansado, não é que Deus ele ficou exausto. Até porque lá no Salmo 121, no versículo de número 4, a palavra diz que o nosso Deus ele não cochila, né? Deus ele não dá aquela pescada igual a gente, não dá aquela dormida boa, né? Domingo de tarde a gente dá aquela cochilada depois da EBD e antes do culto da noite. Como é que é bom dar aquela cochiladinha no domingo, né? No domingo do Senhor. Mas lá em Jó, no capítulo 5, no versículo 17 também, a palavra nos diz que o nosso Deus trabalha, né? Ele trabalha sem parar. Então a palavra de Deus ela nos mostra que o nosso Deus é um Deus trabalhador. Mas e o sabá? O sábado, né? O sábado é chamado de sabá ou shabat, né? Como você preferir. Meus irmãos, o sábado ou o shabá, né? Ou o shavat também, ele é exatamente esse momento de contemplação, onde Deus ele cria todas as coisas e agora sente prazer na sua criação. O quarto mandamento, ele é a possibilidade de nós perguntarmos ao Criador se existe algo a fazer depois que ele criou todas as coisas, né? Deus ele criou todas as coisas e o que mais que ele veio fazer? E aí nós vemos Deus nos respondendo sempre: não há nada que você precise fazer, apenas descanse e desfrute da minha criação. Deus ele criou todas as coisas e nós podemos perguntar ao nosso Deus: e agora? O que nós podemos fazer depois de toda essa criação? E o nosso Deus ele nos responde: eu criei todas as coisas para vocês, apenas desfrute da minha criação. Meus irmãos, o sábado é um assunto extremamente importante, relevante, e nós precisamos entender por que nós não guardamos atualmente o dia da semana sábado, mas guardamos o domingo, não é? Nós vamos entender isso a partir desse momento. Vamos lá!
número 1, né, página 29, você que está aí com a sua revista, os aspectos da lei no Antigo Testamento. Eu já falei isso muitas vezes aqui na igreja, já expliquei essa situação que eu vou explicar agora por diversos momentos, mas vale a pena eu explicar novamente. Quando nós falamos das leis, e aí eu estou falando das leis espirituais, né, não as leis humanas, mas as leis que Deus entregou a Moisés, e Moisés ele trouxe ao povo, as leis da primeira aliança, as leis que proporcionaram ao ser humano estar em aliança com Deus pela primeira vez, cumpram os meus mandamentos e eis que eu estarei convosco sempre. Esse era o pacto, a aliança do Senhor no Velho Testamento. O homem guardaria os mandamentos do Senhor e Deus estaria caminhando com o homem. Essa lei ela é dividida, né, em leis espirituais e leis cerimoniais. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a lei e entendemos isso, e olhamos para o futuro e vimos a vinda de Jesus Cristo, e Jesus falando, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir a lei, nós entendemos isso com muito mais propriedade, não é? Muita gente diz assim, a lei não vigora nos tempos atuais, porque vivemos o tempo da graça. Não é bem por aí, não é muito bem isso. Pastor, então ainda precisamos guardar a lei? Com certeza. Pastor, então semana que vem é festa das barracas. Não é por aí. Leis morais e leis cerimoniais. As leis morais são as leis espirituais. E leis cerimoniais são formalidades que eram exigidas por Deus ao se prestar um culto, por exemplo. Essas formalidades não são exigidas mais. Então, antigamente a gente tinha festas das barracas, festa da lua nova, festa do Hanukkah. Eu sei que tem uma galera que ainda faz essas festas hoje em dia, mas Deus ele não exige isso do seu povo mais. No Velho Testamento isso era exigido do povo. O povo tinha a obrigação de guardar essas festas. A festa do Hanukkah, festa das barracas, festa das primícias, festa da lua nova. Mas com a vinda de Jesus Cristo, essas cerimônias foram anuladas, tá bom? Mas existem leis que são leis morais, leis espirituais. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não adulterarás. E aí? Não terás outros deuses diante de mim. Quer dizer então que agora no Novo Testamento eu posso ter um monte de Deus. Quer dizer que agora eu posso pular a cerca à vontade. Não é nada disso, não é verdade? Essas leis continuam em vigor. Essas leis continuam operantes e todo bom cristão deve guardar essas leis. Devemos ter apenas o Senhor como nosso Deus, não devemos ser fiéis, não podemos adulterar, não podemos matar, não podemos roubar. Mas leis cerimoniais nós não praticamos mais. Deu para entender? Acho que é bem tranquilo isso daí. Acontece que o sábado, o quarto mandamento, é uma lei diferente. O quarto mandamento ele tem um pouco das duas coisas. Vamos voltar lá para a palavra de Deus? Olha só. Ele diz assim, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Ou seja, ele tem um aspecto moral. Ele tem um aspecto espiritual. 6 dias trabalharás e farás todo o seu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Nesse dia não farás trabalho algum, nem seu filho, nem sua filha, e por aí vai. Não é? Essa parte de guardar o trabalho, né, do descanso, já é uma parte cerimonial. Existem alguns lugares, né, igual o Paraguai ou em São Paulo, onde tem um comércio muito forte e tem a presença muito forte de judeus, que você vê que no sábado muitas lojas não abrem. Eles guardam essa cerimônia até os dias atuais. Seja lá no Paraguai, seja aqui no Brasil, em São Paulo, os judeus eles não abrem seu comércio no sábado. Hoje o STF já pacificou
que as crianças não judias, né? E tem no Brasil muitas crianças judias, não podem estudar no sábado, resguardando as cerimônias de sua religião. Beleza? Mas tem o lado moral, o lado espiritual. Ainda que a gente não deixe de trabalhar no sábado, ainda devemos ao Senhor um dia de adoração. É como se fosse o dízimo da nossa semana. Não é isso, mas apenas uma comparação assim, mais vulgar. Então o quarto mandamento é o que nós chamamos de um mandamento sui generis. Ele é diferente dos outros mandamentos. Temos mandamentos que guardam apenas a cerimônia, temos mandamentos que guardam apenas a moral, o lado espiritual. O quarto mandamento guarda as duas coisas. Então nós desentranhamos esse mandamento. Nós ainda guardamos um dia para adorar, para santificar. Mas não deixamos de trabalhar, porque o trabalho é cerimônia. Beleza, meus irmãos? Eu acho que deu para a gente compreender esse momento teológico dentro da nossa escola bíblica dominical. Nessas cerimônias, meus irmãos, Deus exigia aqueles sacrifícios de animais, aquelas ofertas de primícias, todas essas coisas que Deus ele não espera mais de nós. Porém, a adoração ele espera. A palavra de Deus, ela nos diz que Deus ele não quer sacrifícios, mas sim sacrifícios de adoração. Tá vendo como que esse quarto mandamento, ele não é anulado totalmente, mas também ele não é vivido totalmente? Não guardamos o sétimo dia da semana pela questão da cerimônia, mas não podemos deixar de adorar. Deus não quer mais sacrifícios de animais, mas Ele quer a nossa adoração. E aí chegamos ao nosso segundo ponto, meus irmãos, na página 29, a consciência moral humana, né? Nós entendemos que a moral ela ainda deve ser guardada. O bom cristão, ele guarda os mandamentos morais de Deus, os mandamentos espirituais do Senhor. Guardamos. Nós não podemos matar, não podemos adulterar, não podemos roubar. Só que os mandamentos não são apenas os 10 mandamentos, né? Nós sabemos que os 10 mandamentos são o coração de todos os mandamentos. Mas o bom cristão, ele guarda toda a diversidade de mandamentos do Senhor ligados à parte espiritual. Nós não vivemos, meus irmãos, para vocês terem uma noção, nem mais o sábado dos judeus, a Páscoa, dos judeus. Celebramos a Páscoa? Sim, mas não é a Páscoa dos judeus. Nós vivemos e celebramos uma nova Páscoa, uma Páscoa cristã. Não celebramos mais a saída do povo hebreu do Egito, né? Nós celebramos ali, meus irmãos, o sacrifício de Jesus, a crucificação. Está vendo como que as coisas mudam? A lei não é necessariamente anulada, mas ela é mutável, né? Ela evolui, vamos dizer assim. Não vou falar que ela mudou, ela evoluiu, ela acompanhou a nova aliança. Hoje o nosso modo de viver a lei de Deus é um modo à luz de Jesus Cristo. Vivemos a lei? Sim, mas não vivemos mais a lei à luz de Moisés. Vivemos à luz de Jesus Cristo. E com isso, muitas coisas mudaram. Muitas coisas evoluíram. Meus irmãos, precisamos entender, né, que a palavra de Deus ela sempre valorizou o trabalho, né? O trabalho ele é enaltecido. Quando nós olhamos aqui para esse mandamento indiretamente, em um modo reverso, ele está falando da importância do trabalho. Olha só, 6 dias trabalharás. Tá vendo? Muita gente que não gosta de trabalhar, não é? Mas trabalhar é uma forma, né, de ser cristão. O bom cristão ele é trabalhador e ele trabalha com excelência. Você trabalha com excelência? Você dá o melhor de você no seu trabalho? Você é alguém que gosta de trabalhar? Aqui no mandamento a gente vê a importância do trabalho. 6 dias trabalharás, farás todo o seu trabalho. No 7º descansarás.
Então aqui tem uma orientação de Deus, o povo de Deus tem que ser um povo trabalhador. Quando nós olhamos para aqueles que são chamados por Deus, todos estavam trabalhando, né? A gente vê Pedro pescando, Gideão malhando trigo, essa galera toda era trabalhadora, muito trabalhadora, Moisés cuidando do rebanho, Davi cuidando também do rebanho, todos trabalhadores, todos. Porém, meus irmãos, não podemos esquecer de que devemos parar um pouco o nosso trabalho. Não adianta trabalhar ao extremo de segunda a segunda e não tirarmos um tempo para o nosso descanso, do nosso corpo. Esse mandamento tem a ver com isso. Deus ele sabe que se deixar o homem, ele se vicia em trabalho e não cuida de si mesmo. Então Deus ele coloca aqui um cuidado ao homem. O homem deve parar um pouco para descansar e cuidar do próprio corpo. E ao mesmo tempo, nesse dia, deve adorar ao Senhor. Então, olha, se você trabalha ao extremo, você não reserva um dia para o seu descanso, o descanso do seu corpo, você está fora da palavra de Deus. Deus quer que você zele, cuide do seu corpo, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Aqui estamos na teologia da mordomia do corpo. Cuide do seu corpo. A palavra nos diz que não, em algum momento, que não vale a pena trabalhar tanto e voltar para casa cruzando as suas pernas de tão cansado. Não é? A palavra de Deus nos fala sobre isso, sabedoria de Salomão. Por outro lado, meus irmãos, o homem também não pode cair na besteira de deixar de adorar a Deus, porque na adoração o seu espírito é fortalecido. No descanso, o corpo é fortalecido, na adoração, o espírito é fortalecido. Então, esse quarto mandamento é um mandamento que visa cuidar. É um mandamento para o homem. Esse não é um mandamento para Deus. Esse é um mandamento para o homem. Cuida do corpo e cuida do espírito. Por meio desse mandamento, Deus está cuidando do seu corpo e do seu espírito. Olha que coisa tremenda que é esse quarto mandamento. Esse quarto mandamento é uma demonstração do amor, do zelo, do cuidado de Deus para com o ser humano. Amém? Se você está trabalhando ao extremo, está viciado em trabalho, né? Como diria a ex-presidente Dilma, né? Workaholic. Você deve se lembrar dessa piada, né? Working, né? Aquele que trabalha ao extremo. Você está errado. Você precisa cuidar do seu corpo e do seu espírito. Nós cristãos guardamos o domingo do Senhor por uma série de situações que eu vou falar daqui a pouco, mas esse domingo do Senhor deve ser um dia para você descansar, tirar aquela pestana de tarde, dar aquela cochilada depois do almoço, sem negligenciar o culto ao Senhor, sem negligenciar a escola bíblica dominical, sem negligenciar o culto da noite, o culto de adoração, o culto de busca, não é? Aquele que negligencia a EBD, aquele que negligencia o culto da noite também está errado. Está tão errado quanto aquele que não tira um momento para descansar no corpo. Porque esse mandamento é um mandamento sui generis, diferente de tudo que nós vemos no restante da Bíblia Sagrada. É um mandamento bipartite. Cuida do corpo, cuida do espírito. Amém? Demonstração do amor de Deus para nós no Velho Testamento e que se estende ao Novo Testamento. E aí nós chegamos então ao nosso terceiro ponto lá na página 30, vendo o mal aonde não existe, né? Por que nós cristãos protestantes, em sua maioria, não guardamos o sábado então, mas guardamos o domingo? Porque Jesus ele ressuscitou no domingo. Nós vemos isso muito claramente. São diversas situações, meus irmãos. Nós vemos que aos poucos a igreja primitiva, a igreja de Atos 2, ela começa a adorar no domingo, tá bom? Olha só, Jesus ele ressuscita no domingo e começa a anunciar a palavra no domingo da sua ressurreição. O Espírito Santo ele inaugura a igreja, né, no dia de Pentecostes. Existe um cálculo matemático que eu não vou saber fazer para você, porque matemática não é minha praia, para você entender qual foi o dia do Pentecostes e você vai chegar ao domingo. Então o Espírito Santo ele funda a igreja, ele inaugura a igreja e distribui dons espirituais no domingo. Então são dois motivos aqui. A ressurreição de Jesus é no domingo, o Espírito Santo ele vem em Pentecostes no domingo.
E é por isso que a igreja ela começa a celebrar e guardar o domingo ao invés do 7º dia da semana. Mas também quando nós olhamos para o contexto geral da Bíblia Sagrada, nós vemos, meus irmãos, que em diversos momentos Jesus ele tem embates, né, com os fariseus, e ele está ali explicando que o homem estava idolatrando o sábado, né? Se alguém precisasse de ajuda, eles nem ajudavam, porque a ajuda era considerada trabalho. E aí Jesus vem dizer que não, isso não é amor, isso não é a verdadeira essência do Evangelho. E Jesus ele confronta essa cerimônia do sábado em diversos momentos. Mas nós também vemos Paulo pregando, meus irmãos, Paulo anunciando a palavra do Senhor no domingo. Se eu não me engano, é quando ele chega em Troade, se eu não me engano. E ali a palavra nos mostra que ele está pregando a palavra no domingo. Antigamente se pregava a palavra no sábado. Mas Paulo ele é o símbolo da igreja primitiva. Ele é o símbolo da igreja do Espírito Santo. Paulo é o símbolo da nova aliança. É como se fosse o pastor da nova era de Deus nesse mundo, aonde traz a igreja, é algo muito próximo a nós. Paulo, em toda a Bíblia Sagrada, é o único que tem uma linguagem teológica. Paulo está muito próximo da igreja atual. E nós vemos que Paulo, a exemplo da igreja de hoje, participava das celebrações no domingo e não mais no sábado. Então, por causa da ressurreição de Jesus, da descida do Espírito Santo, das pregações de Paulo no domingo, das afrontas de Jesus aos fariseus em relação às cerimônias em volta do sábado, a igreja primitiva ela começa a guardar o domingo. É algo histórico. O que eu quero que você entenda, meus irmãos, é que nem no Velho Testamento, nem na Antiga Aliança, dá a entender que o sábado, o 7º dia da semana, é aquele que tem que ser guardado. O que nós precisamos entender é que Deus ele quer de nós um dia na semana. Então, olha, você precisa entender que o muçulmano não está errado ao guardar a sexta-feira. O judeu não está errado ao guardar o sábado. O cristão não está errado ao guardar o domingo. Você, talvez pelo seu ritmo de trabalho, você faz um plantão, você consegue guardar para Deus é a quarta-feira. Não importa o dia da semana. O que importa é você ter um dia bipartite para você descansar, porque Deus quer que você cuide do seu corpo, e para você adorar, porque Deus quer que você cuide da sua alma, do seu espírito. Não importa se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo, mas você precisa guardar um dia da semana para descanso e adoração. Amém? Esse é o propósito de Deus no sábado. Descanso do sabá é algo que nos remete a uma demonstração de amor de Deus pela humanidade. É muito comum nos dias atuais os crentes preferirem no domingo de manhã ou domingo de noite descansar e negligenciar o culto. Mas saiba que isso está errado também. Está errado tanto quanto aquele que não guarda um dia para o Senhor, né? Quando eu tomo o 7º dia, né, ou um dia da semana todo para mim e não dou nada para Deus, eu estou errado. Estou errado. Então eu preciso aprender a ter um dia da semana para cuidar de mim e também cuidar das coisas do meu Senhor. O 4º mandamento, longe de ser um motivo para várias e intermináveis discussões teológicas, ele é uma demonstração de que Deus ele está sempre cuidando do homem, cuidando do seu trabalho, cuidando do seu corpo, provendo, zelando, amando, porque Deus ele é um Deus cuidador. Amém? E aí? Você tem guardado um dia da semana para cuidar do seu corpo e também do seu espírito? Você e eu precisamos disso. Não seja viciado em trabalho ao ponto de não descansar e de não dar a Deus aquilo que é de Deus. Cuide do seu corpo, cuide do seu espírito, cuide da sua alma, porque o 4º mandamento nos ensina isso. E eu quero terminar dizendo para você que Jesus é o Senhor do sábado.
Não é o sábado que foi feito, né? Não é o Senhor que foi feito para o sábado, né, foi feito para o Senhor. Usamos o sábado para dedicar ao Senhor, porque Ele é o Senhor. Eu não sei se você tem carro, mas o que é mais importante, o seu carro ou a sua família? A sua família foi feita para o carro ou o carro foi feito para a sua família? Entende? O que eu quero que você entenda nesse final é que o sábado foi criado para o bem-estar do homem. Não é o homem que deve idolatrar o sábado, mas o sábado foi entregue por Deus, ou o domingo, ou a sexta, para o bem-estar do homem. O bem-estar físico e o bem-estar espiritual. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por tamanha demonstração de amor para conosco? Lembrando sempre que a lei ela não foi anulada, mas ela foi completa, consumada na vinda de Jesus. Ainda hoje, precisamos, devemos, temos a necessidade de ter um dia da semana para cuidar de nós mesmos e também do nosso corpo e do nosso espírito, também das coisas do nosso Senhor. Deus, muito obrigado. Obrigado por essa palavra que vem ao encontro do nosso coração nessa manhã. Nossa escola bíblica dominical. Louvado seja o seu nome. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos entrega um dia na semana, um dia de contemplação, um dia onde devemos cuidar do nosso físico, mas também do nosso espiritual. Nós, ó Pai, guardamos o domingo e dedicamos, inclusive, esse dia de hoje ao Senhor. Cuida do nosso corpo, cuida da nossa alma, que possamos estar, ó Pai, debaixo da sua vontade. Não permita que negligenciemos o dia do Senhor, porque ao Senhor, ó Pai, deve ser entregue toda a adoração e devoção. E que a nossa mente vá além, ó Pai, que a gente possa entender que ao Senhor não pertence apenas o sábado, mas todos os 7 dias da semana. O Senhor é digno de todos eles. Louvado seja o teu nome. Somos gratos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que espero de coração que Deus ele tenha nessa manhã abençoado a sua vida por meio dessa palavra, tirado algumas dúvidas que talvez você venha carregando ao longo do tempo. E lembre-se disso, cuide do seu corpo, cuide do seu espírito, esteja em comunhão com o Senhor. Daqui a pouquinho, às 19 horas, nós estamos juntos novamente. Hoje, no encerramento da nossa série Família para Sempre. E aí você tem várias opções. Olha, às 17 horas eu libero para você um link para o culto online. Você pode assistir lá pelo YouTube. Às 19 horas você tem a opção do culto presencial, mas você também tem a opção de ir lá no Facebook, entrar na página, vai lá na lupinha e acessa a página da Igreja Batista Manancial de Volta Redonda e tem a oportunidade de assistir o culto presencial ao vivo, online, lá pelo Facebook. Então são 3 opções de adorar ao Senhor. E na quarta-feira você ainda tem a opção, se você não conseguiu, de ver novamente a reapresentação do nosso culto dominical. Então, meus irmãos, nós estamos nessa pandemia trabalhando ao máximo para que todos não percam a comunhão com o Senhor. Lembre-se do que nós aprendemos hoje. Cuide do seu corpo, mas além disso, mais importante do que isso, cuide do seu espírito. Se você não participa do culto presencial, se você não assiste o culto online, você não assiste o culto ao vivo, você não assiste a reapresentação, você não tem como dar desculpas a Deus de não estar alimentando o seu espírito. Alimente o seu espírito, porque Deus está te dando uma infinidade de possibilidades de estar em comunhão com Ele. Nesse tempo que nós estamos vivendo, como eu dizia lá atrás, muitos estão precisando se pastorear. Aqueles que são do grupo de risco precisam, nesse tempo, cuidar da sua vida espiritual. Não perca as oportunidades de estar em comunhão com o Senhor. Amém? Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Daqui a pouquinho nós estamos juntos novamente, em nome de Jesus.
é domingo, é dia do Senhor. Eu vou pra minha igreja aprender com o pastor, aprender a amar, orar, obedecer. Tudo isso aprendo na classe da EBD. Mas ao sair de casa, vi meus amiguinhos batendo uma pelada, jogando no campinho. Me deu uma vontade de jogar futebol, de jogar futebol, de jogar futebol. Me deu uma vontade de jogar futebol, 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 futebol. Mas eu resisti e não fui jogar. Eu fui pra minha igreja evangelizar. Entreguei muitos folhetos, foi muito legal. Salvei muitas pessoas pra Jesus no hospital. Mas ao sair da igreja, vi meus amiguinhos batendo uma pelada, jogando no campinho. Me deu uma vontade de jogar futebol, de jogar futebol, de jogar futebol. Me deu uma vontade de jogar futebol, 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 futebol. À noite fui pra igreja no culto de oração, orar pelo pastor e abençoar o meu irmão. Toquei muita guitarra, cantei celebração. O louvor foi muito quente e com muita unção. Mas ao sair da igreja, vi meus amiguinhos batendo uma pelada, jogando no campinho. Me deu uma vontade de jogar futebol, de jogar futebol, de jogar futebol. Me deu uma vontade de jogar futebol, 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 futebol. Hoje é segunda, um dia especial. Vou pegar a minha bola e jogar com o pessoal. Colocar minha camisa do time que eu sou fã. Um dia ainda vou jogar no Maracanã. Mas ao sair de casa, vi meus amiguinhos batendo uma pelada, jogando no campinho. E passou a vontade de jogar futebol, de jogar futebol, de jogar futebol. Passou a vontade de jogar futebol, 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 futebol. Passou a vontade de jogar futebol, de jogar futebol, de jogar futebol. Passou a vontade de jogar futebol.